Bom dia, queridos. Amém, bom dia. Paz seja com todos aí. A paz que excede todo entendimento está no nosso coração, amém? Deus colocou em nós a paz dele e essa paz o mundo não pode receber e nem tampouco pode tirar de nós também. Nem pode receber e nem pode tirar. Essa paz se chama Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, habita em você. E mesmo que fora esteja turbulento, dentro de nós a paz, porque o Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer coisa que você possa estar enfrentando, vivendo aí. Amém, queridos? Estamos felizes por estar aqui mais um domingo, mais um culto reunidos como igreja. Você que tem uma Bíblia aí na sua mão, abra lá em Lucas no capítulo 2. Falar uma coisa para vocês, eu não sou muito de preparar mensagem, sabe? Porque eu ouvi uma vez e concordo com isso, que nós não devemos mais preparar mensagem, nós devemos preparar o pregador, né? Porque uma sarça que arde, depois ela vai falar. Nós precisamos primeiro só incendiar e queimar em Deus, né? E se nós estivermos ardendo em Deus, a palavra de Deus ela vai fluir de nós. E por isso que quando não flui muito aqui de cima é porque a gente está precisando aumentar a carga aqui, entendeu? Aí eu digo para vocês que a culpa é nossa. Sabe que tem pastor que se incomoda, e eu não tenho nada contra, mas pastor que se incomoda com criança correndo na igreja, né? Eu não me incomodo muito, sabe? Às vezes o pastor se incomoda se alguém está meio sonolento, alguém está meio cochilando. Eu também não me incomodo. Eu quero sempre pensar que a culpa é minha. Porque eu não incendiei direito, então não consegui refletir aquilo que Deus tem para mostrar para a igreja, sabe? Quando as crianças correram numa pregação de Jesus, ele não mandou para a escolinha. Ele disse: vinde a mim as criancinhas, vinde a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. E não sou contra escolinhas, fui tio de escolinha por 10 anos. Eu era o tio Dani lá. Sou completamente a favor. Acredito que lá numa linguagem mais infantil a gente consegue ensinar as crianças de um jeito diferente. Aqui elas não conseguem absorver tudo que elas poderiam se estivessem lá. Amém? Mas às vezes eu vejo algum irmão meio sonolento. Uma vez eu vi uma irmã dormindo, eu falei assim: meu, o que tem de errado? E aí eu fui assistir a minha pregação de novo para ver onde eu estava errando. Aí eu acabei pegando no sono e não entendi. Eu fui assistir a minha própria pregação, peguei no sono e falei, não deu para entender. Mas eu creio sim que nós devemos preparar, na verdade, o pregador. Mas eu preparei mensagem essa semana. E agora estamos chegando no Natal e eu preparei 2 mensagens. Para quem nunca prepara, preparei 2. Só que chegando aqui hoje, quando eu fui pensar nessa mensagem, por isso que não adianta fazer mensagem, né? Deus me fez pensar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre as datas, né? Um pastor sempre prepara uma mensagem a partir de alguns fatores. Um deles é a data que a gente está passando, que está comemorando, e assim a gente faz um tema em cima daquilo que a gente está vivendo. Como no começo do ano aqui falamos muito sobre coronavírus, que era a data da época, era a fase, né? Nós estamos nessa fase ainda, lógico, mas naquela época ainda era novidade, então nós falamos muito sobre como lidar com isso. Então quando tem Páscoa, os pastores pregam sobre a morte e ressurreição de Jesus. E agora chegando no Natal, então, eu vejo essa necessidade de nós falarmos sobre isso também. E eu até falei para a Pri em casa, eu falei, não vou pregar sobre Natal, não vou pregar sobre o nascimento de Jesus, vou pregar sobre outras coisas. Mas eu entendo que não é o tempo de ministrar aquilo que eu havia preparado essa semana. Eu creio que Deus preparou algo novo para nós aqui, algo do céu para as nossas vidas. Eu quero que você fique bem atento àquilo que Deus vai falar. Amém? E eu acredito sim que essa palavra de Lucas capítulo 2, ela pode ser uma palavra conhecida para nós, mas eu creio que ela tem poder para falar conosco de formas diferentes. Se nós lermos ela todos os dias, durante 6 meses, cada dia essa palavra vai falar com a gente de um jeito diferente, porque as palavras do Senhor se renovam. A Bíblia ela é um livro muito distante de nós, porque foi escrita numa cultura completamente diferente da nossa. Foi escrita num tempo completamente distante do nosso, ou muito distante do nosso.
A Bíblia foi escrita, alguns livros foram escritos há 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. A Bíblia foi escrita em línguas que já não existem mais. A maioria delas são línguas mortas. O hebraico, o aramaico e o grego que foram escritos, que a Bíblia foi escrita, não se usam mais hoje. Hoje se usa um outro hebraico, um outro grego. E aramaico já não existe. Como livro, a Bíblia ela é muito distante de nós. Como livro. Mas tem uma coisa que aproxima a gente dela. O verdadeiro autor dessa palavra está vivo dentro de mim, dentro de você. E essa palavra que ela se torna muito atual, e quando nós abrimos qualquer página dela, ela vale para hoje, vale para agora, vale para a criança, vale para o adulto, vale para o velho, vale para o novo, vale para a mulher, vale para o homem, vale para o escravo, vale para o livre. A palavra de Deus ela é poderosa para atingir todos nós. E eu creio que, ao meditarmos nessa palavra, nós vamos extrair daqui algo que Deus tem de verdades para nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Em Lucas capítulo 2, no versículo 25, a Bíblia fala sobre o momento que Jesus nasceu, e um personagem importante aparece por um curto período aqui, registrado na palavra, mas ele é muito importante para a história de Jesus, para a criação de Jesus, para o jeito como Maria e José cuidaram dele, como família sacerdotal, e entendendo que eles estavam cuidando de um plano, de um projeto de Deus. Eles não sabiam disso só por causa desse personagem que nós vamos falar aqui, porque Lucas 2,25 fala sobre Simeão. Maria e José já sabiam do que eles estavam carregando, do que eles estavam portando, da responsabilidade que eles tinham, já por causa da mensagem que o anjo havia trazido antes de Jesus nascer. Mas nesse momento aqui, Deus traz um alinhamento através do profeta, através desse homem cheio do Espírito Santo. Vamos ler aqui Lucas 2,25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada lhe traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Só até aqui. Jesus, ele nasceu no momento em que o povo de Israel estava sendo oprimido. Vocês devem, a maioria de vocês pelo menos já deve saber a história, que Israel, no momento em que Jesus nasceu, o Império Romano estava dominando sobre aquele lugar. E Israel tinha já uma palavra sobre a vinda de um Messias. E as pessoas esperavam alguém que nascesse no meio dos reis. As pessoas esperavam alguém que nascesse com muita influência política, militar. As pessoas imaginavam que ele seria um grande sacerdote no meio da tribo ali dos filhos de Arão, né, da tribo de Levi. As pessoas imaginavam que seria alguém importante aos olhos da sociedade como posição social. Mas Jesus nasceu sim de uma linhagem real, porque veio de Davi, por isso que ele é chamado de filho de Davi. Mas Jesus nasceu de um filho de um carpinteiro, José. Na verdade, numa família, né? Não foi José quem semeou no ventre de Maria, Jesus, mas foi o Espírito Santo. Então aquele povo oprimido pelo Império Romano, eles aguardavam uma resposta.
E eles tinham uma visão sobre quem seria o Messias. E eu acho que esse é um grande problema para nós também, de vez em quando. Hoje em dia tem dois tipos de judeu, o messiânico e o ortodoxo. O ortodoxo ele não acredita que Jesus Cristo é o Messias. O messiânico sim. O judeu que não acredita que Jesus é o Messias, eles estão até hoje esperando o Messias. O Messias já veio, já morreu por eles. E eles estão até hoje orando na frente de uma cadeira, esperando que se manifeste naquela cadeira, naquele trono, que eles fizeram um Messias. Quantas vezes, meu irmão, eu e você, nós olhamos para as situações da nossa vida e falamos que às vezes é obra do inimigo, a luta que a gente está passando. A gente fala que é um sofrimento. A gente fala que é uma situação que está atrapalhando a nossa vida. E às vezes a gente ora para que essas coisas saiam da nossa vida. Quantas vezes nós oramos para que alguns problemas saiam da nossa vida? Eu quero falar uma coisa para você, pode ser que Deus esteja administrando esse problema. Porque é o caminho que Deus está traçando na sua vida para te levar para o futuro que Ele quer. Muito melhor do que pedir para que Deus tire os problemas da nossa vida, até porque não vai tirar, Ele pode trocar de problema. A gente só vai mudar de luta. Muito melhor do que isso é enxergar naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está passando, o plano de Deus para a nossa vida. Quando você tem uma certeza, uma convicção, uma fé de que aquilo que você está vivendo está te levando para um caminho ou para um lugar que Deus quer que você esteja, você não vai ficar confundido. Aqueles que confiam no Senhor não ficarão confundidos, a Bíblia diz. Então, se você tem uma situação na sua vida hoje, que você olha para ela e às vezes acha ela confusa, porque aquelas pessoas estavam esperando, como eu falei, um rei, um sacerdote, e sai da família de um carpinteiro, aquele que seria o Salvador. A maioria das pessoas, olha gente, Jesus ele arrastou multidões, mas não arrastou a maioria, não naquela época. Depois o seu ministério foi se fortalecendo através dos apóstolos, através da igreja, e hoje nós alcançamos sim uma maioria em muitos países do mundo, nós somos maioria. Aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, hoje são muitos, mas Jesus não arrastou a maioria, porque as pessoas tinham dificuldade de olhar para Ele e entender que aquilo ali era obra do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas só com o espírito da lei, e não com o Espírito de Deus se movimentando em nós. Sabe quem mais impressionou Jesus, gente? Foi quem não teve contato com a lei. Jesus ele sempre se impressionava com a fé de pessoas que não tiveram contato com a lei. O centurião de Cafarnaum, por exemplo, ele era de Cafarnaum, então ele não era judeu, ele não tinha acesso à Torá. Quando aquele homem falou assim, o senhor não precisa ir na minha casa, uma ordem que o senhor der daqui, o meu servo será curado. Jesus falou assim, nem mesmo em Nazaré achei tamanha fé, nem mesmo em Israel achei tamanha fé. E aquela mulher que Jesus chamou ela de... é chato falar assim, mas chamou de cadela, porque aquela mulher cananeia chegou atrás de Jesus e falou assim, Senhor, eu preciso de uma ajuda. Ele falou assim, não é bom tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Chamou de cachorro, eu acho. Não precisa de muita interpretação bíblica para isso. Aquela mulher falou assim, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus falou assim, a tua fé te salvou, e essa fé me impressionou. Porque aquela mulher também não tinha acesso à lei. Sabe de uma coisa, gente? Enquanto a gente fica pegando a Bíblia e fazendo dela um manual de como Deus pode trabalhar, a gente tenta limitar Deus àquilo que Ele escreveu. Quantas vezes nós pegamos manifestações de Deus e falamos assim, não, Deus não pode agir assim, porque a palavra de Deus está escrito assim, assim, assado. Quem disse? Eu ouvi um testemunho de um pastor batista que uma vez eles estavam fazendo um batismo nas águas e tinha um curso preparatório para o batismo. E no meio do batismo chegou um homem embriagado, ele estava sob o efeito da bebida. E ele chegou lá, chamando Jesus de Genésio, de urubu, de meu louro, falou assim, eu quero batizar também, eu quero entrar aí.
Chegou torto, chegou baqueado. E o pastor falou assim, não pode, tem que passar pelo curso do batismo. E Deus falou com ele, falou assim, batiza ele. Aí ele foi argumentar com Deus, mas Deus, ele não passou pelo curso do batismo. Deus falou, cara, batiza ele, deixa de ser teimoso. Ele falou assim, mas Deus, ele não frequentou nem sequer uma aula da escola dominical. Quantas vezes nós fazemos isso, meu irmão? Quantas vezes nós colocamos Deus dentro de uma caixinha e falamos assim, ó Deus, o Senhor não pode agir diferente disso, tá? Porque isso aqui é o Senhor. O Senhor falou, tá falado, tá na sua palavra. Depois de um pouco de teimosia, esse pastor acabou batizando esse homem hoje é um dos pastores na igreja dele. Meu irmão, Deus ele não se enquadra no seu jeito de pensar. Sabe uma coisa que eu vi? Cada um tem um jeito de olhar para Deus. Cada um tem um jeito de olhar para as coisas de Deus. Cada um tem um jeito de olhar para a manifestação de Deus. Todo mundo, quem já assistiu aquele filme A Cabana? Vocês já assistiram? Quem mais? Quem gostou do Jesus que apareceu lá? Tipo assim, vocês acharam que foi legal aquele Jesus assim, parece um pouco com... Sim? Sim? Eu acho engraçado que uma amiga minha falou assim, ela é de Natal, né, ela é nordestina, ela falou assim, e ela fala com uma voz grossa assim, né? Sam, ela é muito querida nossa. Ela tem um vozeirão para cantar e ela falou assim, eu gostei muito desse filme aí, eu gostei desse filme da Cabana, mas não gostei muito desse Jesus não. Porque esse Jesus aí, ele é meio esquisito, sabe? Ele é meio hippie assim, eu não gostei não. Ela tem uma visão de Jesus, entendeu? Ela consegue enxergar Jesus de um jeito, o Jesus que fizeram no filme para ela não serve, porque não se enquadra com o dela. O mundo diz, e eu vou falar uma coisa para vocês, a Bíblia não diz, o mundo diz, mas pode até ser verdade. Que Deus ele se disfarça de mendigo às vezes para pedir uma esmola. Eu não acredito que ele se disfarce, mas eu acredito sim, que se nós fizermos aos pequeninos, estamos fazendo para ele, porque ele disse que nós o conhecemos quando nós abrimos a porta para ele quando ele estava sem moradia, quando nós demos roupa para ele quando ele estava despido, nós demos comida quando ele estava com fome, amém? Então quando nós fazemos aos pequeninos, fazemos a ele, e isso já é bíblico, isso é garantido. Mas eu digo para você, pode ser que Deus, Jesus, já tenha se manifestado na nossa frente, em algum momento, e a gente não entendeu, a gente não percebeu. Quem sabe Jesus já se apresentou para você de uma forma que você não conseguiu entender que era Ele. Ele é Deus, Ele pode tudo. Aqueles homens da época precisavam de um Salvador. Alguém que derrubasse o Império Romano. Então eles imaginavam que, como eu falei, um general muito mais poderoso do que os generais de César, de Herodes, um general muito mais poderoso se levantasse no meio de Israel e tomasse de volta o reino de Israel para si, com espada, com força, com matança, com sangue, com carnificina. E Jesus vinha e falava assim, se alguém te bater numa face tua, dá outra. Os religiosos, eles ficavam pensando assim, nunca que nós vamos ser libertos com um Messias desse aí. Pois é, mas essa era a verdade de Deus para aqueles dias. É a verdade de Deus para os nossos dias. Se nós seguirmos aquilo que Jesus está falando, e se nós entendermos como Jesus está agindo, se nós entendermos aquilo que Deus está fazendo, se nós entendermos qual é a manifestação de Deus para nós, meu irmão, e nós obedecermos e andarmos nesse lugar, nós vamos participar daquilo que Deus está fazendo. Aí você vai ver quem que participou daquilo que Deus estava fazendo na época. Os ladrões, as prostitutas. Quem que participou do plano de Deus? Os iletrados. Todo homem sonhava em ser um rabi. Era a melhor profissão da época. Imagina hoje os meninos nossos aí, os mais novos aí, né, os adolescentes, os jovens, eles querem ser youtuber. Ser youtuber é como se fosse ser rabi naquela época.
Todos os homens passavam por um processo de aprendizado. Para aqueles que se destacassem se tornariam rabi. Eles passavam por 3, 4 escolas. Então, numa primeira escola, aqueles que se destacavam iam para a segunda, e aqueles que se destacavam nessa iam para a terceira, e depois da terceira, com uma idade de homem adulto, eles se tornariam rabis. Ou seja, todos os 12 apóstolos passaram por esse processo e nenhum deles foi aceito. Todos foram rejeitados, ninguém era rabi. Quem que participou então do projeto de Deus? Foram os rabis? Foram os entendidos? Foram os sábios? Não, foram os iletrados. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é por mim nem por você. Não é pela tua capacidade nem pela força do teu braço. Não é pela minha capacidade e pela força do meu braço, mas é pelo poder de Deus na nossa vida. É pelo Espírito Santo. Você acha que se fosse por José e Maria, Jesus teria vivido para fazer tudo o que fez? Gente, Jesus foi esquecido numa cidade por eles. Olha que cabeça dos dois. Eu já quase esqueci a Melissa num lugar, fiquei até de boa. Falei, José e Maria já esqueceram também? Que até eles esqueceram, meu. A bendita sois vós entre as mulheres, esqueceram? Quem sou eu para não esquecer? Mas sabe, gente, aí você percebe que não é pela capacidade da educação de José e Maria que Jesus chegou lá, não. Eles foram a porta de entrada para um mundo daquele que era o Cristo. Porque ele tinha que vir em forma corpórea, tinha que vir como homem. Ele tinha que cumprir aquilo que qualquer outro homem antes dele não conseguiu. E sabe por que também os homens não acreditavam em Jesus? Porque ele não tinha sido o primeiro que se levantava como Messias. Se você olhar lá em Atos capítulo 5, os apóstolos eles estavam pregando sobre Jesus. E aí pegaram os apóstolos e falaram assim, vamos matar vocês porque a gente já falou para vocês não pregarem. Aí Gamaliel se levantou e falou assim, gente, eu tenho uma ideia melhor. Ao invés de matar eles, deixa eu falar um negócio aqui. Antes deles apareceu um tal de Teudas, um tal de Judas, um tal de não sei quem, um fulano de tal. Todos eles e muitos outros já se levantaram falando que eram Messias. Alguns seguiram eles, mas depois que eles morreram, acabou em nada. Ou seja, eles não eram Messias. Mas pensa bem, se nós matarmos esses homens e aquilo que eles estão pregando for verdade, será que nós não vamos ser pegos fazendo guerra contra Deus? Então vamos deixar eles viverem, porque olha que poderoso isso, gente. Porque se não for de Deus, vai morrer por si só. Mas se for de Deus, está aqui até hoje, gente. Se fosse de Deus, continuaria. E continuou, e chegou em mim, chegou em você. Então, antes de Jesus, muitos outros homens falaram que eram Messias. Era comum na época os homens levantarem falando que eram Messias. A torta direita se levantavam lá e falava assim, eu sou o prometido das nações, aquele que o profeta falou. As pessoas estavam desesperançosas, porque sabiam que tinha uma promessa, mas nunca conseguiam acreditar, porque toda vez que aparecia um falando que era, não era. Só que aquilo que Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então aquelas pessoas da época ali, sabe quem conseguia entender que Jesus era Jesus, o Messias, o Cristo de Deus? Um homem como Simeão, que a Bíblia fala, ele era justo, ele era piedoso, e ele era cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o crente tem 2 braços, tem 2 remos, tem 2 asas. Com um remo só você fica girando em volta, com uma asa só você não voa. O crente ele precisa da palavra e ele precisa do Espírito Santo também. Só a letra, meu irmão, ela não faz nada em você. E como eu orei aqui agora há pouco, quem pode transformar a gente de verdade não é nem a Bíblia em si, sozinha, mas é o Espírito de Deus que escreveu essa palavra, quando Ele age no meu coração e no seu coração. Está sentindo falta de alguma mudança aí? Você sabe que a sua vida não está adequada à palavra de Deus em algum lugar? Então pede ao Espírito Santo de Deus que Ele transforme a sua vida de acordo com o que está escrito na palavra, porque você precisa dEle, meu irmão. Com um remo só, se você ficar só na palavra, você vai ficar girando em volta. E eu digo para você que só a busca pelo Espírito sem a palavra de Deus, você acaba cometendo erros também. Porque um baliza o outro, um equilibra o outro. Mas aí você vê Simeão, que o Espírito Santo de Deus tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo.
E movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, tu podes me levar em paz. Agora o Senhor pode levar em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. Por que estavam admirados? Eles estavam admirados porque o Simeão ele teve coragem de fazer uma oração pedindo a Deus que matasse ele. Você já parou para pensar que o objetivo de vida do cara era ver Jesus? Ele falou: agora eu já vi. Eu não faria essa oração. Eu falaria: Senhor, me permita viver bastante para acompanhar ele, né? Para continuar vendo ele crescendo. As pessoas já perguntaram: o que você quer que fale no seu velório? Eu falo assim: eu quero que digam, olhem bem firme para o caixão e falem assim: ah lá, está mexendo, vai viver de novo. Aí eu fico olhando para uma oração dessa, eu falo assim: cara, que coração, que entendimento, que desejo por Jesus, que fome, que sede. Porque quando ele olhava, ele pegou aquele bebê no colo assim, ele olhou e ele viu naquele bebê a salvação. E quantos de nós aqui já pegamos um bebê na mão, você fala assim: meu, olha que coisiquinha, toquinho de gente, é capaz de fazer o que isso aqui? Só que tem uma coisa, meu irmão, quem é espiritual não olha as pessoas segundo a forma humana. Nós já não conhecemos ninguém segundo a carne. A Bíblia diz: já não conhecemos ninguém segundo o aspecto humano. O que acontece quando alguém é espiritual de verdade, quando alguém é cheio do Espírito Santo? Você olha para uma pessoa e não vê nela o presente momento dela, mas você vê aquilo que Deus está fazendo nela lá na frente. Por isso que quem é cheio do Espírito Santo consegue olhar para um cara que é drogado, para um cara que é viciado, para um cara que é dependente, para um morador de rua e vê nele um evangelista, vê nele um empresário, vê nele um doutor, vê nele um juiz, vê nele um advogado, um médico. Porque alguém que é espiritual consegue olhar segundo Deus olha. Nós temos que ter esse olhar para nós mesmos e também para as outras pessoas. Não olhar as pessoas mais segundo o nosso julgamento humano, segundo o nosso aspecto humano, mas olhar para as pessoas como Deus olha para elas. E olhar para nós mesmos como Deus olha para nós. E assim a gente não vai ter complexo de inferioridade. Porque Deus vê em nós algo muito precioso. Se você olhar para dentro de si como Deus olha para você, meu irmão, você vai ser curado de muita coisa. Sabe esses complexos que você tem, meu irmão? Se você olhar para você do jeito que Deus olha, do jeito que Deus te vê, se você conseguir entender isso, nada mais te para. Você não para nas suas emoções. Você enfrenta dificuldade, luta, mas dentro de você vai ser muito mais forte. Nós fazemos muitos planos, né? Eu vejo Maria e José, pensei hoje nisso, Maria e José noivos e planejando o seu casamento. Eu imagino a cada conversa, falar: e aí, vamos comprar as coisas aonde? Fazer um enxoval. Aí, quantos filhos você quer ter? O que você acha da gente mudar de cidade? Vamos morar em outro lugar? E eles tinham vários planos. E aí Deus vem com o plano dele no meio dos planos deles, assim, ó. Fala: ó, dá uma pausa nos seus aí que tem um plano mais importante para acontecer aqui. Aí você vê Maria e José pausando tudo, parando tudo, para atender aquilo que Deus estava fazendo. Você sabe que muitos pregadores, eles dizem assim, a maioria de nós, inclusive eu mesmo já falei, e por um ponto de vista até eu acho que tá certo pensar assim, porque a Bíblia não fala, então a gente fica imaginando o que aconteceu. Mas a gente pensa assim, como deve ter sido difícil receber uma notícia para uma mulher virgem, daquela época inclusive, porque se fosse pega se relacionando com um homem antes do casamento, seria até apedrejada. Então como seria para ela ser pega grávida no meio daquela sociedade, daquela cultura?
Como seria difícil para José explicar isso? Mas a reação que a Bíblia mostra de Maria, depois que o anjo explica tudo direitinho para ela, ela fala assim: eis-me aqui, eis aqui a tua serva para fazer aquilo que o Senhor deseja. Então sabe o que eu vejo? Que não é pesado e nem é difícil. Quando a gente tem certeza que é o propósito de Deus, meu irmão, você pode passar o que for, você vai passar feliz. E você vai aceitar aquilo. Você não vai brigar com Deus. Você não vê Maria e José questionando, porque depois eles vão para Belém, e aí não tem lugar para nascer a criança, porque estava no meio do recenseamento, a cidade lotada, não tinha hospedaria nenhuma, não tinha hotel. Foram lá no Airbnb, tudo reservado, lotado. Não acharam nada. A criança nasce numa manjedoura. A Bíblia não mostra Maria e José reclamando com Deus. Oh Deus, olha aqui, ó, o projeto do Senhor, onde que está nascendo aqui. Oh meu Deus, o Senhor não consegue me explicar não o que está acontecendo. Por que... Às vezes a gente faz assim. E aí Deus fala assim, ó, agora Herodes já sabe do nascimento do menino, ele vai matar todo mundo. Todos os meninos ele vai matar, então sai daí e vai para o Egito. Não tinha carro, não tinha nada na época. Sair de Belém e ir para o Egito num camelo, num burrinho ou a pé, sei lá. Com a criança no colo, recém-nascida. Você não vê Maria e José reclamando disso. Você vê eles indo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você está inserido no propósito de Deus, e você tem certeza daquilo que Deus está fazendo, você vai obedecer tudo aquilo que Ele está falando. Não vai ser pesado para nós. Eu vejo que o maior desafio de nós hoje, para cada um de nós, o maior desafio que nós temos, é de entender o propósito de Deus. Muitos de nós não temos nem dificuldade de obedecer, nós temos dificuldade de entender aquilo que Deus está fazendo. Mas eu creio que nós vamos viver um tempo, por causa dessa sede, por causa dessas palavras que nós temos pregado aqui, eu tenho certeza que Deus vai trazer uma sensibilidade, um clareamento, um iluminar na nossa mente, no nosso coração, que sim, essa igreja vai entender o propósito de Deus para ela. Como igreja nós já temos muitas palavras, mas individualmente você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe o que Deus quer que você faça nessa terra? Como igreja nós temos uma palavra e nós sabemos como nós temos que nos movimentar. Isso aqui é uma casa de oração. Esse lugar é uma casa de oração, esse lugar é uma casa de busca. Eu fui alinhado depois, porque eu cheguei, entrei no bonde andando, mas recebi as informações para onde ele estava indo. E esse lugar é uma escola de discípulos, é um lugar de treinamento. É um celeiro para preparar e guardar por um tempo, para depois enviar pessoas às nações. Essas são as palavras que estão sobre este lugar. Mas, e você? Cara, a gente tem que brigar com Deus, no melhor sentido da palavra brigar, mas, sabe, buscar com violência mesmo, com força, e entender qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E eu mesmo estou buscando isso. E depois que a gente entender, vai ficar leve, vai ficar fácil. E o que a gente vê nessa palavra aqui, o que a gente entende nessa palavra, é que só consegue entender os propósitos de Deus aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E por isso que hoje, antes de pregar, eu tentei um pouco mais aqui, eu insisti um pouco mais em oração, para que o Espírito Santo de Deus tome a nossa vida. E se eu puder te convidar a orar junto comigo nesse momento, eu quero te convidar a orar e buscarmos de novo essa presença. Buscarmos de novo o Espírito Santo aqui. Porque só sendo cheios do Espírito Santo é que você vai entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Que nós sejamos como Simeão, que nós sejamos como Maria, como José. Pessoas que entenderam, viveram, se encaixaram dentro do propósito de Deus. Amém, queridos?